Eu quero falar sobre a declaração de guerra do presidente Bolsonaro. Que guerra é essa e que declaração é essa? Ontem de manhã, quando eu fazia meu período de consagração ao Senhor e orava a Deus, o Senhor disse: esse é o dia, a coisa está sendo deflagrada, a guerra e vai acontecer, coisa muito grave no Brasil. Eu fiquei com aquela interrogação, mas parti para o meu dia de acordo com os compromissos assumidos. E só bem mais tarde é que eu fico sem notícias, só mais tarde é que eu fiquei sabendo dessa declaração que o presidente deu ontem, domingo. E essa é a declaração de guerra. Guerra contra quem? Contra o Supremo Tribunal Federal e contra, de certa forma, o Congresso Nacional também. E a situação se agravou. O presidente Bolsonaro ficou na defensiva, muito tempo na defensiva, mas ele resolveu reagir e disse que a paciência acabou. Ela chegou ao limite e agora ele vai agir. Bom, é exatamente o que o Brasil quer. E ele vai agir. Ele resolveu. O que ele vai fazer? Vamos ler a declaração dele, literalmente, e comentar essa declaração de guerra do presidente. A partir daí, o que vai acontecer é a especulação de todos. Vamos entender. Ele começa assim: como tenho dito, ele não é a primeira vez que ele tem dito isso, ele vai reafirmando o que ele já disse. O Poder Executivo está unido. Um só propósito: tirar o Brasil de onde se encontra. Bom, aqui já foi por completo a declaração de guerra. Não é tirar o Brasil de onde estava, não, nas eleições. É agora. O Brasil está no lamaçal agora. O presidente quer tirar o Brasil da situação atual. Que situação é esta? Um executivo escravo, um Congresso que gera leis, supervisionado pelo Judiciário, obrigando o Executivo Federal a tudo e a todos os compromissos e não dando liberdade de dirigir praticamente nada, porque todas as leis são geradas e impostas sobre o Executivo tão somente para obedecer, não tem liberdade nenhuma, e supervisionado pelo Judiciário. O Judiciário, simbolizado pelo Supremo Tribunal Federal, está querendo tirar o presidente imediatamente. E então há vários processos de crime, investigação contra a família dele, contra ele, por causa de Sérgio Moro, por causa da Polícia Federal. Existe um monte de processos correndo no Supremo Tribunal Federal para tirar o mais rápido possível o presidente. Ele quis dizer o seguinte: eu não vou sair sozinho, não me tiram sozinho. Eu estou unido com todo o Executivo, inclusive as Forças Armadas. E ele lembra: vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas também. As Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia, da liberdade e da verdade. Segundo ele, que a Polícia Federal tem escondido. E também essas instituições, todas as Forças Armadas estão do nosso lado. Não adianta tirar o presidente e ficar o vice-presidente, não. É o Executivo inteiro que está unido. Então, está havendo uma crise institucional. Ele, o presidente, já falou nesse termo. Antes ele disse que quase foi criada uma crise institucional. Agora ela foi criada. Ele reconhece que existe uma crise institucional dos outros poderes contra o Executivo. Mas não é só contra o presidente, não se vai tirar o presidente, porque o Executivo está unido, o povo também conosco e as Forças Armadas.
Bem, ele continua nessa declaração: Deus acima de tudo. Eu gosto de ver quando ele invoca o nome de Deus, porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho praticamente nessa altura do campeonato, independente do que vai acontecer no futuro, nessa altura da luta, eu acho impossível Deus abandonar uma pessoa que invoca o seu nome. Quem invocar o nome do Senhor será ajudado. Deus está com Bolsonaro. Ainda que ele tenha falhas e ele é imperfeito, ele invoca o nome de Deus e é o único. Não tem ninguém mais em poder judiciário que invoca o nome de Deus, pelo menos dos grandes, né? Existe algum juiz de primeira instância que invoca o nome de Deus. Os grandes não invocam o nome de Deus. Os líderes do Congresso também não invocam o nome de Deus, ainda mesmo que haja um judeu no Senado, não invocam o nome de Deus. O único que invoca o nome de Deus é o presidente da República, que está apanhando, só apanhando dos outros poderes e principalmente do judiciário. Ele invoca o nome de Deus. Deus acima de tudo. Então, eu digo aqui, quem invoca o nome de Deus, ainda que esteja sozinho aqui, vai ser ajudado. Davi disse: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque Deus está comigo. Então, ainda que o povo evangélico, que tem feito um péssimo papel no Brasil, abandone o presidente, ainda que isso aconteça, Deus está com ele. E como Deus falou em revelações recentes, não vai ser como os evangélicos querem, não. Vai ser duro e vai ter muita perseguição aos evangélicos, por causa da sua omissão, por causa dos seus pecados ultimamente no Brasil. Mas Deus está com o presidente. Há poucos dias parecia impossível uma saída democrática para o presidente, mas ele continua: Deus acima de tudo. Quanto aos algozes, ele gosta de dizer assim, uma palavra enigmática, mas na verdade todo mundo sabe quem são os algozes, e eu vou dizer: quanto aos algozes, eu peço a Deus que não tenhamos problema essa semana, porque chegamos no limite. Chegamos no limite, ou seja, ele não vai tolerar nenhuma medida mais do Supremo Tribunal Federal contra ele. Então ele deu prazo essa semana, declarando que chegou o limite e que espera que não haja uma manifestação sequer do Supremo Tribunal Federal contra ele. Em especial dos dois, e não são únicos, os dois designados como porta-vozes para isto. O ministro Celso de Mello, que já declarou que não vê compostura, que o Bolsonaro não está à altura do cargo e que precisa sair. E o ministro Alexandre de Moraes, esse que quer botar na cadeia, ou botar para fora do cargo imediatamente o presidente. Bom, não tem mais conversa. O presidente disse ontem: não tem mais conversa. Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Será cumprida a qualquer preço. Claro que ele está ameaçando o uso das Forças Armadas. Mas este é exatamente o problema. Segundo a Constituição, será cumprida a qualquer preço. E tem mão dupla. Não é só de uma mão, não. Ou seja, eu não vou levar burdoada em nome da Constituição para cima de mim. E os ministros, com a vida suja, com a sua ficha conhecida, porque nós conhecemos a ficha deles, eles ficam se protegendo, garantindo impunidade para eles. Não vou suportar mais isso, não. E a Constituição vai valer para nós, mas vai valer para eles também. A partir de agora, nós vamos usar a força para fazer a Constituição valer. E acabou. Fecha aspas. O que isso significa? Cada um leia e entenda como quiser.
Hoje, ele já publicou no Diário Oficial da União a nomeação de um chefe-geral, é chamado diretor-geral da Polícia Federal, que é o segundo homem do Ramagem, na ABIN. Um homem de total confiança dele, presidente, e total confiança do Ramagem, do delegado Ramagem, que hoje é chefe da ABIN. Ele se chama Rolando Alexandre dos Santos. Ele é praticamente desconhecido do público e ninguém tem dúvida que, a essa altura, existem milhares de jornalistas fazendo pesquisa sobre a vida desse Rolando Alexandre dos Santos. Quem é ele? Qual a origem dele? Por enquanto, não foi divulgada muita coisa a respeito dele. Se ele é policial federal, muito provavelmente é, porque para conhecer os mecanismos da Polícia Federal, ele precisa ter uma certa habilidade. Bom, há muito tempo atrás, eu não sei hoje, a minha empresa era a maior empresa do Brasil. Ela implantou um sistema de computador para controlar a empresa toda. Todos trabalhariam informatizados dentro de um programa, de um programa que era chamado SAP R3. Esse era um programa que exigia centenas de pessoas para administrar, um imenso programa de treinamento para treinar os milhares e milhares de empregados da companhia, todos para trabalhar dentro de um programa. A finalidade de um programa era ter num lugar só todas as informações da empresa. Todas as informações da empresa num lugar só. E se trabalharia com chaves. Cada pessoa teria chave de acesso apenas às informações que lhe diriam respeito. Tudo que ele tem que fazer, o trabalho dele, ele alimenta o programa, ele decide isso, assina aquilo, compra aquilo, faz aquilo, presta conta, apresenta a nota fiscal, não sei o quê, tudo dentro do programa. Cada pessoa, cada empregado. O chefe dele sabe de tudo que ele faz. O chefe de 10 sabe, ele tem a chave de acesso a tudo que aqueles 10 fazem. E o chefe dele, o chefe do chefe, tem acesso a tudo que todos os outros fazem. E assim por diante, o superintendente, o diretor e, por fim, o presidente da empresa, que teria acesso a todas as informações. A Polícia Federal, com toda certeza, há muito tempo não trabalha mais com papel, processo, papel daqui para lá. Todos os documentos estão dentro do sistema, chamado sistema, cheio de criptografia, de proteção, segurança, chave. Um policial federal inicial na carreira, ele tem todo o seu trabalho feito ali dentro, ele tem que jogar todas as informações, tudo que ele faz tem que jogar ali, mas ele não tem acesso à coisa de cima. O chefe dele tem acesso a muito mais informações, o chefe do chefe, maiores informações ainda. E o diretor-geral tem acesso imediatamente a todas as informações. A Polícia Federal trabalha com o quê? Investigação de pessoas. É evidente que a Polícia Federal tem que ter informações a respeito de todos os órgãos do governo. Porém, o presidente diz que a Polícia Federal criou um corporativismo que abafava todas as informações e investigava o que queria. Por isso ele tanto insistiu, presidente Bolsonaro, em controlar a Polícia Federal e nunca conseguiu controlar até agora. Ele queria tirar o representante, o que está no cargo até hoje, já deve sair a partir de hoje, o tal do Disney Rossetti, está intimamente ligado ao ministro Alexandre de Moraes e acusado pela deputada Carla Zambelli de ter profundas ligações com o PCC em São Paulo. Imagine o diretor interino da Polícia Federal acusado de ligações com o tráfico do PCC em São Paulo. O presidente não aceita isso, mas não deixavam. E o Supremo Tribunal Federal com um ministro que está acusado de ter ligações com o PCC também. Ministro Alexandre de Moraes, que está querendo
boicotar o presidente a todo custo. E essa é a guerra. O presidente tem todas as informações através da ABIN. A ABIN é o órgão de espionagem do governo, digamos assim. Tem todas as informações, mas por lei não pode usar essas informações, a menos que as informações venham da Polícia Federal. Por isso o presidente quer alguém de confiança dele, que não teve até agora o direito de ter, porque o ministro Sérgio Moro também não deixava. O presidente quer ter alguém da confiança dele na chefia da Polícia Federal para trazer imediatamente. Na verdade, nem precisa da Polícia Federal para isso, precisa só o título de chefe da Polícia Federal para trazer as informações que a BIM já tem sobre os podres dos ministros, dos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente tem essas informações e quer usar, mas por lei ele não pode usar, pela Constituição. Mas ele controlando a Polícia Federal, ele vai ter. Então, ele está prestes a botar a mão na Polícia Federal e espera-se, nessa semana, uma grande reação da mídia. A Globo está desesperada, e grande reação por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente está determinado a prosseguir no caminho dele. E ninguém estranhe se ainda essa semana acontecer a prisão pela Polícia Federal de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. As coisas estão caminhando nessa direção. Esta é a guerra. E em que isso nos envolve? Bem, acima da Polícia Federal está o novo ministro da Justiça, o pastor André Mendonça, que já foi alcunhado de terrivelmente evangélico. E os evangélicos estão, querendo ou não, nessa guerra. E o presidente, que é amigo dos evangélicos, o ministro, que é um pastor evangélico, nós não sabemos o da chefia da Polícia Federal, mas eles estão agora nessa direção contra o Supremo Tribunal Federal, que não tem nenhum evangélico e que tem se mostrado totalmente contra os evangélicos em todas as decisões. Essa é a guerra, para você entender e orar também. Web Rádio